Hoje, vamos mergulhar na vida de um dos maiores profetas da Bíblia, Isaías. Quem foi esse homem? O que ele profetizou? E qual o impacto de suas palavras para nós hoje? Fique conosco até o final para descobrir. Isaías foi um profeta que teve visões impressionantes de Deus, denunciou os pecados do povo, profetizou sobre o Messias e anunciou tanto o juízo quanto a esperança para o futuro. Sua vida e ministério mudaram o pensamento teológico do povo judeu e influenciam os cristãos até hoje. Vamos conhecer mais sobre esse grande servo de Deus. Isaías, cujo nome significa O Senhor é Salvação, foi um profeta do reino de Judá no século VIII a.C. Seu ministério ocorreu durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Isaías capítulo 1, versículo 1. Ele foi chamado por Deus para proclamar arrependimento ao povo de Israel e anunciar tanto o juízo quanto a restauração divina. Isaías era casado e tinha filhos que receberam nomes proféticos, como Sear-Jazub, que significa um remanescente voltará. Isaías capítulo 7, versículo 3. E Maer-Salal-Asbaz, que significa rápido é o despojo, veloz é a presa. Isaías capítulo 8, versículo 3. Esses nomes simbolizavam as mensagens que Deus queria transmitir ao povo. Além de sua função profética, Isaías tinha forte influência na corte real e esteve envolvido diretamente nos acontecimentos políticos do reino de Judá, aconselhando reis e proclamando a vontade de Deus para a nação. O chamado de Isaías foi uma experiência extraordinária, registrada em Isaías 6. Ele teve uma visão do Senhor assentado no alto e sublime trono, rodeado por serafins que proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías capítulo 6, versículo 3. Essa visão mostrou a santidade de Deus e a impureza humana. Diante da glória divina, Isaías reconheceu sua impureza e foi purificado com uma brasa viva tocada em seus lábios. Isaías capítulo 6, versículos 5 ao 7. Então, Deus perguntou: A quem enviarei? E Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Essa resposta demonstra a prontidão do profeta em servir a Deus, mesmo diante de um chamado difícil. Esse chamado foi crucial porque estabeleceu o tom de seu ministério: anunciar mensagens de juízo e restauração. Deus avisou Isaías que seu povo não ouviria facilmente sua pregação, mas que ele deveria perseverar. Isaías foi chamado para advertir Judá sobre suas transgressões. Ele condenou a idolatria, a injustiça social e a hipocrisia religiosa. Isaías capítulo 1, versículos 10-17. Seu discurso era forte contra aqueles que ofereciam sacrifícios a Deus, mas viviam em pecado, afirmando que a obediência era mais importante do que rituais vazios. Ele também profetizou a destruição de Jerusalém e o exílio babilônico como punição pelo pecado do povo. Isaías capítulo 39, versículos 6-7. Ele não se calava diante dos reis e sacerdotes, denunciando a corrupção e a opressão dos mais fracos. Apesar das duras mensagens de juízo, Isaías sempre apontava para a misericórdia de Deus e a promessa de restauração para um remanescente fiel. Isaías também advertiu contra alianças políticas com nações estrangeiras, confiando apenas em Deus como a verdadeira salvação de Judá. Isaías capítulo 30, versículos 1-3. Seus oráculos contra nações vizinhas mostravam que Deus não apenas julgaria Judá, mas também todas as nações ímpias. Uma das características mais marcantes do livro de Isaías são suas profecias messiânicas. Ele anunciou o nascimento de um rei divino. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. Isaías capítulo 9, versículo 6. Essa passagem aponta para Jesus Cristo, o Messias prometido. Também previu que o Messias nasceria de uma virgem. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14, que significa Deus conosco. Além disso, Isaías descreveu o sofrimento do servo do Senhor, que levaria sobre si as iniquidades do povo. Isaías capítulo 53, versículos 4-7. Esta profecia se cumpriu em Jesus Cristo, que morreu pelos pecados da humanidade. Isaías também previu um futuro glorioso onde o Messias reinaria com justiça e traria paz ao mundo. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito.
Isaías capítulo 11, versículo 6. Essa visão aponta para o reino milenar de Cristo e a restauração da criação. Isaías teve um papel crucial no reinado de Ezequias. Quando o rei enfrentou a ameaça do exército assírio, Isaías lhe trouxe a promessa de livramento de Deus, Isaías capítulo 37, versículos 6 e 7. Deus enviou um anjo que destruiu 185.000 soldados assírios em uma única noite. Então saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Isaías capítulo 37, versículo 36, demonstrando seu poder e fidelidade. E quando Ezequias adoeceu gravemente, Isaías profetizou sua cura e acrescentou 15 anos à sua vida. Vai, e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti, e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Isaías 38, 5, 6. No entanto, o rei cometeu o erro de mostrar suas riquezas aos emissários da Babilônia, e Isaías profetizou que essa atitude resultaria na futura invasão babilônica. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até de teus filhos, que procederem de ti, e tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Isaías capítulo 39, versículos 6 e 7. A tradição judaica e cristã afirma que Isaías foi martirizado pelo rei Manassés, sendo cerrado ao meio. Hebreus capítulo 11, versículo 37 faz uma possível referência a isso. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Embora não haja um relato bíblico direto sobre sua morte, essa tradição é amplamente aceita entre estudiosos antigos. Apesar disso, sua mensagem permanece viva até hoje. O livro de Isaías é um dos mais citados no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos e nas Epístolas Paulinas. Seu impacto vai além de seu tempo, influenciando teólogos, pregadores e estudiosos da Bíblia ao longo dos séculos. A história de Isaías nos ensina sobre a santidade de Deus, o perigo do pecado e a esperança na redenção. Suas palavras continuam ecoando, nos chamando ao arrependimento e à fé em Cristo, o Messias prometido. Que possamos aprender com Isaías a buscar a Deus com sinceridade e a confiar em suas promessas. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Até o próximo vídeo.